Vocês estão psicologicamente prontos pra me ouvir falar sobre as 11 leituras que eu fiz em outubro? Porque eu não tô psicologicamente pronta não pra falar sobre elas. Oiê, eu sou a Cata, esse aqui é o Crialité e por aqui a gente fala sobre livros toda semana. E sim, gente, outubro foi o mês que eu mais li em 2025. Eu prometi pra mim mesma lá no começo do mês que isso ia acontecer e fiquei muito feliz porque aconteceu, mas também eu me dediquei muito. Saíram 3 vlogs de leitura aqui durante o mês de outubro, especiais de Halloween, né? Porque as minhas leituras foram bastante focadas em coisas halloweenescas ou livros que eu achei que combinavam com essa estética halloweenesca. Então talvez as minhas opiniões sobre as leituras aqui não sejam tanta novidade pra vocês, porque eu já comentei bastante aqui no canal sobre elas. Mas igual eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links pra esses outros vlogs que eu gravei, esses outros vídeos que eu falei sobre elas, porque são vlogs bem legais, bem temáticos, cheios de esmaltação, de maquiagens. Foram vlogs muito legais de gravar, mas eu queria igual fazer um vídeo aqui falando pelo menos um pouquinho. Não vou falar tanto também, senão esse vídeo vai ter mais de 1 hora, vai ser um filme. Mas como esse foi um mês que eu li muitas coisas que eu queria, eu consegui cumprir alguns desafios que eu coloquei pra mim mesma, por exemplo, de ler mais livros nacionais, consegui. Acho que vai ser legal trazer mais um pouquinho aqui da minha opinião sobre os livros pra vocês, porque foram histórias que foram bem interessantes de ler e a maioria dos livros eu gostei. Um ou outro que não deu tão certo, um ou outro que eu abandonei, mas indo já nesse ritmo aqui, né, eu quero falar de A Professora, que foi um livro que eu abandonei em 20 páginas. Só quero citar ele aqui pra vocês, é um livro da Freida McFadden, não tá na contagem de 11 leituras, tá? Tô só citando aqui antes da gente começar o vídeo. E a mesma coisa aconteceu comigo também em O Mal Nosso de Cada Dia, que foi um livro que eu queria começar, né? Até fiz uma enquete lá pra ver qual livro que vocês iam votar pra eu ler, e o mais votado foi A Empregada. Aí eu fui lendo os primeiros capítulos dos livros pra ver o que eu ia achar, se eu ia gostar, se não ia. E achei que esses dois não eram muito a minha vibe do momento, então vou deixar pra uma outra hora. Mas nessa energia aqui ainda, eu quero compartilhar com vocês que eu continuei a leitura de O Morro dos Ventos Uivantes. Em algum momento eu vou terminar de ler, tá? Esperem, aguardem, porque vem aí. Não deu pra terminar de ler em outubro, talvez eu termine esse mês. Eu espero que sim, tá, gente? Mas assim, gente, eu vou precisar finalizar o livro. Cheguei a essa conclusão, que eu vou ter que ter uma experiência, quer eu goste, quer não. Então logo em seguida eu já vou continuar a leitura. Não li mais nada porque eu tô lendo outras coisas, mas esse aqui é um livro que eu tô indo sem pressa, bem tranquila, porque eu quero apreciar a experiência e tirar o máximo de coisas positivas dela que eu conseguir. E já que a gente tá falando aqui de coisas positivas, já te inscreve aqui no canal e deixa o teu like no vídeo, que isso me ajuda muito. Hypa o vídeo também, que assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos meus conteúdos e vou entregar esse vídeo pra mais pessoas. Comentem aí quais foram as leituras de vocês também em outubro e se vocês já leram aí algum dos livros que eu vou contar ao longo do vídeo, tá? Não esquece do like, não esquece de se inscrever e não esquece do comentário e do hype. Bora começar falando então de um livro nacional, que é da Paula Febe, Vermelho. Essa aqui é uma história que eu li lá no primeiro vlog, foi o primeiro livro que eu li nesse mês e eu nem ia ler ele. Ia ser outra coisa que eu ia ler, nem sei o que era, mas eu tava toda combinando, eu tava toda de vermelho, eu falei, é a hora, é agora. Eu achei que a história, por se tratar aqui de práticas de BDSM, explorar esse assunto, né, é um livro adulto, obviamente, e por conta disso eu achei que ia ir por um outro caminho, que não foi o caso. Eu acho que a autora trabalha muito aqui a parte do psicológico dos personagens, nos contos que a gente tem aqui no livro, são histórias diferentes, são personagens passando por situações diferentes, mas que envolvem as práticas de BDSM, então tem algumas coisas mais explícitas, claro, mas a Paula Febe, ela é psicanalista e eu não fazia ideia, e ela traz muito disso aqui no livro. Eu senti muito essa bagagem profissional dela na história também, e eu imagino que ela deva ter feito uma pesquisa muito forte acerca das práticas do BDSM em si, no geral, para poder compor essa narrativa aqui, porque ela traz reflexões bem interessantes, e eu fiquei bem espantada porque foi um livro que me envolveu, foi uma história que me tirou total, gente, da minha zona de conforto. Nunca li nenhum livro nesse formato, antes sequer eu li algum livro com BDSM em algum momento da minha vida, nem que seja algo mais leve, vamos dizer assim, em comparação ao livro. Então Vermelho, assim, foi uma história que me tirou muito da zona de conforto, e eu fiquei muito feliz de ter ido ler, de ter criado coragem pra ler o livro, né, porque senão eu não teria tido a experiência boa que eu tive de conhecer o trabalho da autora, que escreve horror, coisas um pouco mais intensas, dramáticas também, e eu gostei bastante do trabalho dela e já quero ler outros livros da autora. Gostei de Vermelho, gente, foi um livro que me fez pensar muitas coisas, e o primeiro conto que tem aqui na história foi o meu favorito. Já com o Assistente do Vilão, eu fui um pouco mais sabendo, eu acho, o que eu ia encontrar. Eu tentei não criar expectativas, né, porque esse aqui é um livro hypado que foi lançado há um bom tempo, e vocês veem que eu só fui ler agora.
mas eu tento esperar, às vezes, o hype passar um pouquinho pra eu ver se eu tenho vontade mesmo de ler, se eu tenho vontade de ler o livro. Esse aqui apareceu a oportunidade de ler porque eu recebi da editora Alt, então eu falei, vou ler. E aí eu fui lá e gostei. Mas eu senti que, apesar de eu não ter criado tantas expectativas, de ter deixado a história me levar, eu fui mais alinhada, eu fui mais pensando, entendendo e sabendo o que eu ia encontrar. Que ia ser uma história mais engraçada, que ia ser uma história mais divertida, mais galhofa até talvez, em alguns momentos ela é. E é uma história que realmente não se leva a sério. O livro é de autoria de Hannah Nicole Meyer, eu acho que é assim que pronuncia, foi publicado aqui pela Alt, com tradução de Isabela Sampaio. E aqui a gente vai conhecer justamente o que o título resume, gente. A Ivy, que é a protagonista, vai acabar esbarrando com o vilão que tem aqui nesse lugar que ela mora, e ele vai contratar ela pra trabalhar de assistente pra ele. Só que a partir daí que as coisas começam a acontecer. A gente tem um mistério aqui na história, tem plot twists, e é um livro realmente engraçado. Eu acho também que a autora soube explorar muitos elementos que ela trabalha, a relação da Ivy com a família também é muito presente, com as pessoas que também trabalham pro vilão, né, porque tem algumas coisas que motivam a Ivy ali, e o próprio vilão, porque eles têm uma relação bem complicada, eles têm personalidades totalmente diferentes, né, a Ivy me estressou até em alguns momentos, porque ela é aquela que cai, é aquela que, bate a cabeça num lugar, ela senta na cadeira, ela cai, ela fala coisa errada no pior momento possível, e o vilão já é aquele cara mais fechado, carrancudo, mas que é belíssimo, é um jovem de 20 e tantos anos, e ele é um divo, ele é belíssimo. E é claro que ele também faz vilanices, né, e os dois batem de frente um pouquinho ali também, mas a personalidade deles meio que se complementa, e eu acho que essa relação dos dois, assim, dá certo. Aos poucos eu senti que a Ivy foi amolecendo o meu coração junto com o do vilão, porque eu tava mais pra vilão em personalidade aqui do que pra Ivy, porque ela me estressou um pouquinho em alguns momentos, depois eu acho que a gente foi se entendendo melhor, e eu tô bem curiosa pra ler os próximos volumes, acho que já tem mais 3 volumes ou vai sair mais um, não tenho certeza se são 3 publicados ou 4, mas eu sei que tem continuações, virou uma série extensa, é aliada do vilão, é inimiga do vilão, é amante do vilão, não tem, ainda eu acho. Mas podia, eu bem que queria. Então, pra resumir aqui a minha experiência com o assistente do vilão, ele foi exatamente o que eu esperava que ele fosse ser, e foi ótimo porque era o que eu queria ler. Mas também, infelizmente, rolou decepção em outubro. Eu fui ler o volume 9 de A Menina do Outro Lado, que é um mangá que vocês sabem que eu leio uma vez por ano. Então, esse livro aqui, pra mim, não foi direto ao ponto. Eu queria tanto ter gostado da história, porque, no geral, eu amo o mangá. Eu amo a história, amo tudo, amo a melancolia que o livro tem, essa ambientação um pouco mais trevozinha, assim, também por causa das criaturas que tem aqui. Eu já falei tanto na série pra vocês, mas eu queria ter gostado mais desse livro aqui. Não é nem que eu detestei, gente, eu acho que só o autor focou aqui, o Negabi, né, que é publicado pela Dark Side, o livro, eu acho que ele focou em uma situação que não me interessava tanto, uma justificativa para o que tá acontecendo que não me importava. Ele foi focando aqui em personagens que traziam uma justificativa para o que estava acontecendo, quando na verdade eu queria saber dos protagonistas. Então o foco aqui não estava propriamente nos protagonistas, e eu quero saber deles, eu quero o final feliz deles. E eu leio, gente, um mangá por ano. Esse aqui é o volume 9, a gente tem 11 volumes, eu acho que não é o momento de enrolar. Eu acho que é o momento de ir direto ao ponto e, meu Deus, eu tô desesperada porque eu quero ler o volume 10 e eu quero ler o volume 11 logo, não sei se eu vou conseguir esperar mais 2 anos pra isso, principalmente depois do que aconteceu aqui, porque eu não quero me decepcionar com os próximos volumes e não quero, de forma alguma, que o volume 11 me decepcione também, principalmente o 11, né, o final de tudo ali. Então eu tô animada e nervosa pros próximos volumes por causa desse volume 9 aqui, mas também tô bem chateada de não ter tido uma experiência ainda melhor com a história, com esse volume especificamente. Em outubro eu decidi que eu ia também em vibes diferentes. Em alguns momentos eu ia ler coisas mais engraçadinhas, como Assistente do Vilão, mas eu também quis ir para um lado mais trevoso, então eu fui ler Pai Nosso, de Igor Fonseca. E esse livro, gente, tem uma ambientação gótica, é um livro de horror, tá? E se passa na cidade de Ouro Preto, e ele tem essa ambientação de igrejas, porque aqui a gente vai acompanhar o padre, que se chama ou Daniel ou Danilo. Gente, eu nunca consigo lembrar o nome dele, eu confundo os dois. Mas ele é um jovem padre que vai substituir um outro padre veterano ali em uma igreja em Ouro Preto. E logo no começo da história a gente já vai conhecendo um pouquinho mais de quem o personagem é, o protagonista, a gente vai entendendo os anseios dele, indo até essa cidade, indo até essa igreja para conhecer as famílias, para se entrosar com o pessoal. E isso é uma coisa bem complicada também, porque tá tudo muito estabelecido, todo mundo ama aquele padre veterano, todo mundo gosta dele, mas acaba que o protagonista presencia uma situação de abuso que esse padre veterano, que se
chama Diógenes, acaba cometendo contra um menino que é filho de uma das famílias que frequenta a igreja e tem uma relação bem próxima com esse padre. É a partir daí que tudo acontece, gente. E a gente entra aqui junto com o protagonista em uma espiral de alucinações, a gente já não sabe mais o que é real, o que é sobrenatural, o que está realmente acontecendo, e o padre começa a se questionar muito também acerca da fé, né? E ele sente também muito remorso, o peso da culpa de não ter feito nada. É isso que movimenta muito a narrativa e a gente entra totalmente pra dentro da cabeça do protagonista. Esse aqui é um livro, gente, que me perturbou muito, me deixou muito perturbada, principalmente o final. O final é absurdo, começam a acontecer coisas e a gente fica pra dentro do livro e vai, e vai, e vai, e eu não conseguia mais largar. É um conto, uma novela, eu acho até, tem 190, 160 páginas, não me lembro ao certo agora, mas é um livro que eu indico muito pra quem gosta de histórias de horror, tá? Eu gostei bastante da leitura, foi um livro que me fez pensar muito também, mas eu saí perturbadinha, é bom avisar. Mas vamos lá agora para coisas leves, porque eu quero falar com vocês sobre Lapso, uma HQ que eu simplesmente amei, já indiquei em todos os lugares possíveis, que é uma história que se passa aqui no Brasil, escrita por autores brasileiros, e tem a Cotinha, que é a melhor personagem do livro, e sempre que eu for falar nele, eu vou citar a Cotinha, porque ela é muito diva, ela é muito maravilhosa, e ela paga o aluguel, ela divide o aluguel com a protagonista, que é uma bruxa, a Verônica, mas ela trabalha ali como vidente também, e tem a vida dela assim virada de cabeça para baixo, quando um alienígena, junto com um gato alienígena, chega ali na vida dela e lapsos no tempo vão começar a acontecer. A premissa é basicamente essa. Esse aqui é um livro cheio de bom humor, cheio de magia, cheio de personagens cativantes, viagem no tempo, gente, é tão legal, é uma história bem eletrizante. O final me fez rir tanto. Tem umas cenas pós-créditos, entre aspas, vamos falar assim, com a Cotinha que eu ri tanto, eu adorei tanto ela, eu queria ter ela aqui comigo, eu queria que ela andasse comigo e fosse minha amiga, porque eu ri tanto com o que ela falava, e sério, gente, eu adorei muito essa história, é divertida, é engraçada, é uma história mais leve, uma história com bruxas, com muito, muito, muito bom humor, referências da cultura pop que a gente vai reconhecer, que a gente vai entendendo enquanto lê, e assim, recomendo demais, divertidíssimo, engraçado, meu Deus, tudo de bom esse livro, eu amei. Herança, da Nora Roberts, foi um livro que praticamente passou o mês inteiro comigo. Quando eu comecei a ler, eu tava super dentro da história, depois me afastei um pouquinho, depois voltei de novo, e foi um livro que eu gostei da ambientação. Eu nunca quis tanto conhecer uma mansão na vida, igual eu quis conhecer essa daqui, justamente pela atmosfera que a Nora Roberts criou. Esse aqui é um recebido da Bertrand Brasil, e é o primeiro livro da Nora Roberts que eu leio. Foi um dos que mais me chamou a atenção entre os livros dela que eu já tive contato ali em questão de premissa. Mas aqui a gente vai ter duas linhas do tempo, basicamente, né? O passado da família da protagonista focado ali nas noivas que morreram minutos antes de casar. Algumas foram levadas de arrasta pra cima e outras simplesmente foi uma fatalidade, mas a gente vai descobrindo como é que aconteceu ao longo da história, intercalando capítulos aí com a vida da protagonista atualmente. Porque ela, a Silvia, no começo da história, tá prestes a se casar, mas ela não vai se casar, mas também não vai morrer, calma. Já que uns dias antes do casamento ela descobre que o marido dela traiu ela com a prima dela. Tá, prima dela. Importante dizer de quem que é a prima. Mas mesmo assim, né, gente, acaba o casamento, acaba tudo, ela tem muitos problemas no trabalho, o trabalho dela é uma coisa que aparece bastante aqui na história também, é algo bem presente, ela acaba tendo que se demitir, e ela descobre minutos depois que ela simplesmente herdou uma mansão maravilhosa, muito diva, que tem Wi-Fi, e a família ali por parte do pai dela, que já faleceu, é muito rica, e esse pai tinha um irmão gêmeo que ninguém conhecia. Essas coisas comigo não acontecem, né? Queria muito, né? Não acontece, mas tudo bem, seguimos. Mas pra herdar essa casa, ela vai ter que passar um tempinho lá, acho que são uns 2 anos por aí. E aí, ela se vai pra casa, gente, obviamente, porque eu também iria. Só que essa casa não é qualquer casa, é uma mansão mal assombrada, talvez assombrada pelos espíritos das noivas que foram de arrasta ali. E uma coisa que eu amo aqui no livro é que chega um ponto da história que a questão dos fantasmas ali nem é mais assim, todo mundo vê, o fantasma, dobrou minha cama. Sim, arrumou a cama. Eu sei o que, lavou a louça. Sabe, então, eu vou reclamar do quê? Entendeu? O cachorro fala com o fantasma, é uma loucura, mas é uma loucura que até certo ponto é ok. Aí, a amiga da protagonista, que essa aí é a amigona, essa é bem amiga, vai lá pra casa dela morar com ela na mansão, né? E começam a acontecer coisas estranhas também, e é fantasma, e é isso e aquilo.
E, gente, eu queria muito estar lá. Eu queria muito estar lá, cara. Que loucura. A gente vai ter também aqui no livro Pitadinhas de Romance. E enquanto eu lia, eu fui percebendo que essa história aqui me lembra outras histórias que eu acompanhei, sabe? Lá nos anos 2000. Me lembrou Desperate Housewives em momentos bem específicos, tá? Acho que me lembrou séries dos anos 2000 e eu gostei bastante da leitura. A gente terminei bem satisfeita com o livro, mas ele fica num gancho ali pro próximo volume, porque esse aqui é o primeiro livro de uma trilogia. Então eu vou ter que me aguentar pra ler o segundo, porque eu tô bem curiosa pra ele também. Recentemente também a gente teve o lançamento da Gi Alves, que se chama Diversões Humanas, é uma história que se passa num parque, e esse foi um livro que eu comentei bastante pra vocês, que me deixou um pouco confusa. Eu não sabia se eu tava entendendo ou não a história, se era proposital ou não, o que eu não estava entendendo, mas aqui na história a gente vai acompanhar um casal de namoradas que tá passando um dia no parque a trabalho, tirando fotos, enfim, nesse parque itinerante, né, que tá ali em Porto Alegre. É um parque um pouco estranho, parece que algumas coisas muito específicas vão acontecendo, os funcionários são estranhos e tem um segredo entre essas duas personagens que compartilham a narrativa. Cada uma delas tem o seu ponto de vista, a gente vai conseguindo entender muito do relacionamento delas também através da perspectiva de cada uma, e é através delas também que a gente vai entendendo um pouco mais do parque. E sabe que eu terminei um livro um pouco confusa, um pouco perdida se eu tinha entendido tudo o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo eu fiquei bem satisfeita com o final, porque eu achei que foi um final bem interessante. Esse aqui é um livro bem rapidinho de ler, tinha umas 65 páginas, eu li assim, ó, vapt-vupt, mas terminei pensando se era proposital a confusão que eu fiquei, ou se fui eu que me perdi em algum momento. Ai, gente, em outubro eu li um livro que eu adorei, mas foi um livro surpreendente também, porque era uma história de um traidor. O protagonista é um traidor, o Bambi. É um conto, na verdade, da mesma autora de Minha Irmã, a Serial Killer, que é um livro favorito meu, mas eu não consigo pronunciar o nome da autora, gente, mil perdões. Mas quando esta autora aí em questão lança um livro chamado O Bebê é Meu, eu vou estar lá pra ler. Eu vou estar lá pra ler, mesmo que seja um traidor contando a história. E tudo realmente começa a partir daí, porque essa história é ambientada em Lagos durante o período de quarentena ali, né, durante o lockdown. A gente já começa a história com um balde de água na nossa cabeça, por causa que o protagonista já mostra quem ele é na primeira frase que ele fala, assim. E é nesse momento também que a namorada dele descobre ali a traição, né, e bota ele pra fora da casa dela. Ele fica sem saber pra onde ir, tá um cenário bem desesperador, ninguém pode andar na rua, então ele decide ir pra casa, pro casebre do tio dele que faleceu por conta da Covid, em decorrência da Covid, porque ele acha que não vai ter ninguém lá. A casa não é o melhor dos lugares no momento, né, mas é o que tem. Só que quando ele chega lá, ele descobre que quem tá lá também é a tia dele, né, viúva do tio, mas ela não está sozinha porque com ela temos a amante do tio e um bebê, que tanto ela quanto a amante estão alegando que pariram aquela criança. Elas inclusive chamam essa criança por nomes diferentes e o bebê é muito fofinho, tá? Detalhe importantíssimo. E o Bambi vai chegar lá no meio dessa confusão, eles estão enclausurados dentro de casa, a tia quer a todo custo botar a amante pra fora, né, quer tirar ela dali porque as duas estão quase que alucinando já, e se preparem pra loucura, se preparem pra, meu Deus do céu, sabe? A autora, ela toca o dedo na ferida, eu gosto muito dessa ousadia dela, que é uma característica que eu já percebo da escrita dela, porque isso tem também em Minha Irmã, a Serial Killer, e eu gostei muito desse conto. O Bambi, ele fica perdido, gente. Ele vai comer o pão que o diabo amassou e ainda é pouco, mas o final... Ai, meu Deus, o final, gente. Recomendo que leiam se vocês têm estômago, é teste pra cardíaco e eu passei. Eu consegui. Eu enfrentei. E falando em teste pra cardíaco, vocês viram o caos que foi a minha leitura de Os Gritos? Gente, eu recebi esse livro aqui da editora Roku, e é de autoria de Tukuro no Kui, e foi traduzido diretamente do japonês, porque esse aqui é um livro de suspense, mistério, investigação, bem noir mesmo, japonês. E ele foi traduzido por Rafael Schwab. Gente, o que eu te digo? O que eu te falo? Aqui a gente tem duas linhas que acompanham pessoas diferentes, tá? Temos aqui um chefe da polícia, vamos falar assim, que é o Saeki, investigando esses desaparecimentos, tá? Porque o livro é muito de mistério, tem uma ambientação bem noir, é bem focado na solidão dos personagens, e nessa outra narrativa, nesse outro ponto de vista que a gente tem aqui na história, a gente acompanha o Matsumoto, que é um cara que tá começando a se envolver com a ordem, que é uma religião, um lugar bem complicado, e ele tá passando por um luto, isso é algo bem presente na história, e eu foquei tanto nisso aqui no livro, e gente, se vocês tivessem aqui, eu gravei vlog lendo, mas eu não gravei tanto assim. Se vocês estivessem aqui comigo 24 horas vendo o que foi que esse livro fez comigo, vocês iam rir da minha cara, porque eu fui feita de idiota de diferentes formas. Porque chegou num ponto que eu achei que eu estava doida. Chegou num ponto que eu pensei, não é possível que eu não tenha entendido, sabe?
Era pra não entender, eu acho, realmente. E aí eu falei, não, eu não tô sabendo ler, eu tava muito cansada. Foi uma das últimas leituras que eu fiz no mês, eu tava bem indisposta já. Eu falei, não tô entendendo, eu tô cansada, não tô prestando atenção. Voltei, reli, gente, reli várias coisas. E aí chegou no final, o livro me chutou. Ele me deu um soco no meu estômago, deu um tiro no meu coração, e eu falei, meu Deus, e eu aqui voltando e indo, e tudo fez sentido. E aí eu falei, putz, me fez de idiota, e eu adorei. E aí piora, quando eu termino de ler, passo por tudo isso aí, teste cardíaco, e venho aqui atrás ler o que tá escrito e diz, as pessoas acreditam no que querem acreditar. E fui eu. Só que fui eu. Gente, vale a pena ler esse livro e vale a pena ir ler ele sem saber muita coisa, se deixar levar. Deixa a loucura entrar, deixa a loucura acontecer. Foi o que eu fiz, mesmo sem querer. Gente, antes de terminar de ler, eu juro pra vocês que eu achei que eu estava enlouquecendo. Vamos lá pra próxima leitura, então, que foi bem surpreendente também, mas por abordar a licantropia de uma forma um pouco diferente. Acho que foi a abordagem que me surpreendeu. Em Lobo de Rua, de Jana Bianchi, a gente vai conhecer aqui uma forma diferente de contrair, acho que contrair pode ser a palavra, né? A licantropia e se tornar um lobisomem, porque aqui nessa história é algo sexualmente transmissível. Eu achei bem ousada a forma como a autora trabalha isso, achei bem interessante, porque até então eu não me lembro, pelo menos, gente, de ter lido histórias de lobisomens dessa forma, e a gente conhece aqui justamente um morador de rua que acabou de ser contaminado, que é o Raul. A gente vai entrar bem a fundo também na história de vida do personagem, né? Porque isso reflete muito no lugar que ele tá, obviamente, e também nos ideais dele e nas coisas que ele pensa, nas coisas que ele já viveu. E ele tá passando ali também por algumas luas cheias que a gente consegue acompanhar. E a história começa então quando um veterano, um lobisomem veterano, chega até ele para oferecer apoio. E a partir daí, tanto nós quanto o Raul vamos começar a entender melhor como que é a vida de um lobisomem, o que é, o que não é, e de uma forma até bem humorada em alguns momentos, porque até tem algumas referências a vampiros, por exemplo, a explicação de não ser pela mordida, a contaminação, porque isso é coisa de vampiro. Então tem alguns momentos mais descontraídos, alguns momentos bem tensos, e eu achei bem interessante a forma como a autora abordou aqui no livro. Gostei de ler essa história, foi um livro que me deixou meio mal, eu entrei bastante pra dentro dele, assim, foi um livro que eu gostei muito de ler, também li super rápido, é um conto até, mas é um conto bastante viciante, eu achei muito interessante a abordagem que a autora fez. E vamos fechar aqui essa lista com mais um livro nacional, que foi uma grata surpresa desse ano, eu já achei que eu ia gostar, mas eu gostei bastante. Como Nascem os Fantasmas, da Verena Cavalcante, publicado aqui pra nós pela editora Suma. Aqui esse livro, gente, eu sinto que eu falei tanto sobre ele, mas eu sempre tenho uma novidade pra trazer, tá? Aqui a gente é levado até o interior de São Paulo, nos anos 90, com muitas referências, pra acompanhar uma menina ali nos seus 11 anos de idade e muito de como ela cresceu, porque a vida dela já começa de uma forma muito específica. No dia que ela nasceu, a mãe dela faleceu e a avó, que é quem cria a Beatriz, a protagonista, é uma mulher extremamente religiosa, médium, muito ligada à religião mesmo, e ela tem certeza, ela acredita que a mãe da Beatriz reencarnou na Beatriz. E a gente vai percebendo em alguns momentos que a Beatriz já encarnou isso, ela acredita nisso também e faz de tudo pra provar pra avó que ela realmente é a reencarnação da mãe. Ela usa as roupas, dorme no mesmo quarto, brinca com brinquedos que eram da mãe e apesar de ela não conhecer e não saber muita coisa sobre a mãe, aparentemente porque a avó não comenta, tudo que ela consegue pescar ali, que a avó dá uma dica que a mãe fazia, a questão das roupas, ela vai trazendo muito isso pra ela, vai adotando ali na personalidade dela porque ela quer que a avó acredite nisso pra poder se aproximar da avó também. E essa avó, gente, é um grande foco aqui da história, o avô dela é bem presente também, mas o avô já tá acamado, ele não faz muitas coisas sozinho, o que a gente sabe é que ele era um ser humano muito ruim antes de tudo isso acontecer, e agora fica pra avó e pra Beatriz cuidarem dele. Mas aí vocês me perguntam, aonde que entram os fantasmas? E eu te digo, gente, através da avó médium, porque essa avó, ela consegue fazer umas paradinhas meio bizarras. Essa avó, ela não só fala com fantasmas, ela não só enxerga, ela não tá contente com isso, ela incorpora os fantasmas. E a Beatriz também acaba presenciando uma cena ali que é muito descritiva. É uma cena que foi escrita pela autora de uma forma tão interessante que agora, falando nela, eu consigo me lembrar da descrição da penumbra da cena, gente. Tão marcante que é quando a Beatriz entra no quarto da avó e dá de cara ali com uma coisa que talvez não seja a avó dela.
Bem simples. E é então, gente, que a Beatriz entende que talvez através dos fantasmas ela consiga se aproximar e criar uma conexão verdadeira com a avó. Só que a Beatriz é uma pré-adolescente, ela é uma menina e ela não vai medir as consequências para que isso aconteça. E dessa forma ela vai entrar em coisas muito sérias, vai envolver outras pessoas também nessas coisas muito sérias. E aqui nesse livro a gente tem muito das consequências das coisas que a Beatriz decide fazer. E eu acho que um ponto que me pegou muito na história é que eu me compadeci dos personagens, eu consegui sentir empatia pela protagonista, pelos amigos dela também. Tem um cachorro aqui que toda vez que eu falo no cachorro, às vezes eu não quero nem falar, às vezes eu falo e me arrependo, mas tem um cachorro, tá? Tem um cachorro. De fato, tem um cachorro aqui. E dói. E ele é um livro que indiretamente conversa muito sobre o luto também, então a gente vai percebendo vários assuntos que a autora aborda aqui, mesmo que indiretamente, como eu comentei. Eu achei que essa aqui foi uma experiência bem surpreendente e bem imersiva também, como eu comentei ali na questão de algumas cenas. O final também no final... Nossa, gente, resume a minha experiência com esse livro. Quando eu cheguei no final, eu tava assim... que eu não queria mais largar a história, eu precisava saber o que ia acontecer, e ao mesmo tempo eu não queria terminar, porque eu tava imaginando como ia terminar, e eu ia sofrer, e eu sofri, mas valeu muito a pena ler esse livro, e eu gostei bastante de conhecer o trabalho da Verena Cavalcante, que até então eu não conhecia. E foi mais um livro perturbador que eu li em outubro. Fechamos, então, aqui as nossas leituras de outubro, gente. Outubro foi um mês muito bom, li muita coisa surpreendente, muita coisa boa, muitos livros brasileiros, de autores brasileiros, e eu adorei. Vou tentar continuar focando um pouco nisso agora em novembro. Eu quero fazer um vídeo, vou fazer logo em seguida também, um vídeo falando pra vocês alguns livros que eu quero ler ainda nesse ano, logo mais já sai, mas eu continuo bem focada em ler e gravar vlogs de leitura pra vocês, que estão acontecendo 2 vlogs agora que eu tô gravando, então logo em seguida já vai ter mais vlogão de leitura pra vocês também, com as últimas leituras aí praticamente de 2025, tá? Essas foram as minhas leituras de outubro, então, pessoal, me contem aí o que vocês leram, o que acharam das minhas leituras, quais desses livros vocês já leram. Não te esquece de hypar o vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho também e de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês e deixar o like, né? Me acompanhem também nas minhas redes vizinhas, tá? Os meus arrobas estão aqui na descrição do vídeo. No TikTok vocês me encontram como @katajukoski e no Instagram vocês me encontram como @crialité, tá? Eu espero vocês por lá e espero também que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? A gente se vê então no próximo vídeo do Crialité. Tchau, tchau!